Olá, vamos dar sequência às nossas aulas sobre o procedimento comum ordinário. Já é nosso quinto encontro sobre esse assunto. Se você se recorda, nós estamos fazendo aqui um passo a passo, né? Então já falamos de como é que funciona a questão do oferecimento e do recebimento da denúncia, já tratamos da citação do acusado e agora já estamos há 3 aulas, né, concentrados na questão da resposta técnica. Há 2 aulas atrás, né, nós tratamos da resposta técnica por advogado em 10 dias, discutindo aqui a possibilidade desta resposta vir a obter uma absolvição sumária do acusado. Então é uma petição que se volta, né, que volta o seu olhar na pretensão de obter até mesmo uma absolvição sumária. E vimos na aula passada, né, começamos a tratar na aula passada, de uma possibilidade de um ataque também lateral ao processo, envolvendo as chamadas exceções. Na aula passada nós começamos a trabalhar com as exceções e vimos a exceção de suspeição. Na aula de hoje, exceção de incompetência de juízo. Então, regras de competência que delimitam o exercício do poder têm que ser observadas, não é? Só para deixar bem claro aqui um detalhezinho. Jurisdição é poder. O poder é uno, é indivisível. Ele é outorgado simbolicamente no momento que se constitui o Estado. O que eu limito é o exercício do poder por diferentes critérios. O nome que eu dou para as regras que limitam o exercício do poder é competência. Então, competência é o limite do exercício do poder por diferentes critérios no sentido de visar uma melhor organização e distribuição da justiça em todo o território nacional, em todos os casos que seja necessária. E aí nós temos aqui uma divisão dessas regras de competência. Podemos falar em incompetência absoluta e incompetência relativa. Normalmente o que se diz de uma incompetência absoluta é quando nós estamos discutindo competência material ou funcional, em razão da matéria, quer dizer, o tipo de delito, e em razão da função pública exercida pelo sujeito, o famoso foro privilegiado. Então, discussões que envolvem competência material e competência funcional são discussões de competência absoluta. E o que isso significa? Significa que pode ser arguída a qualquer momento. Não precisa ser necessariamente nesta petição. Se você identificar depois, pode fazer arguição posteriormente, inclusive por habeas corpus, que é uma ação autônoma que também promove ataques laterais ao processo no sentido defensivo. Já a incompetência relativa está relacionada à incompetência territorial. Regras do Código de Processo, ali a partir do artigo 70, no Código de Processo Penal, você vai ter um conjunto gigantesco de regras de competência territorial, né? Se vocês se recordam, nós temos ali regras que definem a competência pelo local em que o crime se consuma, se ele for consumado, ou pelo local do último ato de execução, se ele for tentado. Temos discussões de competência por prevenção, enfim, tem um gigantesco conjunto de regras ali. A incompetência relativa deve ser arguída na exceção de incompetência. Porque se não for arguída ali, ela preclui. Você não poderá mais arguí-la. Encerra a discussão. Porque se raciocina no seguinte sentido, né? Quando o Ministério Público propôs a denúncia naquele juízo, para o Ministério Público estava definida a competência territorial. O juiz no primeiro momento aceitou. Bom, a primeira oportunidade que a defesa tiver de falar, ela tem que se insurgir quanto àquilo. Do contrário, se não fizer, por se considerar uma incompetência relativa, relacionada ao melhor aproveitamento da prova, que está relacionado ao local em que o crime aconteceu, né? Nós temos aí a não possibilidade posterior de arguição de incompetência territorial. Então presta bem atenção, neste momento de defesa, se tiver que discutir alguma questão de competência territorial, é a hora de fazê-lo, né? Através de uma exceção de incompetência. Como é que se faz a interposição? Qual é a forma de interposição? O artigo 108 do Código de Processo diz que a exceção de incompetência do juízo poderá ser oposta verbalmente ou por escrito no prazo de defesa. Veja, aqui há um certo descompasso, né, desta regra com uma alteração que houve no rito comum ordinário mesmo, né, porque nós vimos que o rito sofreu uma alteração em 2008, né, e nós tivemos um deslocamento do interrogatório do réu, que era o primeiro ato de instrução, para o final dessa instrução. Então, no rito velho, antes da reforma de 2008, o réu era citado para interrogatório. Então se realizava já de imediato, após a citação,
uma audiência de interrogatório. Bom, o advogado poderia comparecer ali e oralmente fazer uma sustentação de incompetência na audiência. Não faz muito sentido agora falar em interposição verbal, porque nós não temos mais essa audiência como primeiro ato de defesa. Nós temos uma peça técnica, que é justamente a resposta à acusação, que se faz por petição e não em audiência. De qualquer forma, em tese é possível ainda a gente imaginar uma situação em que o advogado chegue e sustente e argumente oralmente perante o juiz a incompetência. Necessariamente, nesse caso, terá que se reduzir a termo, né? É imprescindível que se reduza a termo, não pode ficar só no verbal, tem que ficar registrado em algum lugar. O mais adequado hoje é fazer isso por escrito, com uma petição organizada, trazendo os elementos, né, explicando por que você entende que há uma situação de incompetência ali, para a coisa ficar bem consistente, certo? Bom, o 108, parágrafo 1º diz que se ouvido o Ministério Público for aceita a declinatória, né, se o juiz então entender que de fato ele não é competente, o feito será remetido ao juízo competente. Então, remeto ao juízo competente. Onde, no juízo competente, serão ratificados os atos anteriores e aí o processo prosseguirá. Essa regra do artigo 108, parágrafo 1º, ela se liga, ela se conecta com a regra do artigo 567 do Código, lá no fim, tratando das nulidades. O que diz o 567? A incompetência do juízo, e aqui está tratando de incompetência relativa, territorial, anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada nulidade, ser remetido ao juiz competente. Abre-se toda uma discussão aqui quanto ao que sejam atos decisórios, particularmente no que diz respeito ao recebimento da denúncia. O ato de recebimento da denúncia é um ato decisório? A mim me parece que sim, e alguns autores também defendem essa ideia. Só que a jurisprudência tem, por tradição, uma compreensão de que aquele ato é um despacho de mero expediente, não exigindo sequer fundamentação, o que me parece algo que mereceria até uma revisão jurisprudencial, né? Então, não raras vezes se aproveita o recebimento da denúncia e eu teria só que refazer determinados outros atos decisórios. É um tema, assim, meio, eu diria assim, mal resolvido na jurisprudência brasileira, certo? De qualquer forma, se ratificam os atos anteriores, né, salvo os atos decisórios que precisam ser refeitos. 108, parágrafo 2º diz que se for recusada a incompetência, se o juiz disser, pera um pouquinho, eu não sou incompetente, o juiz continuará no feito, fazendo tomar por termo a declinatória ser formulada verbalmente. Desta decisão de recusa de incompetência, então você, advogado, advogada, né, fez lá a petição de exceção de incompetência, o juiz disse, não, eu sou competente, não tem nada de incompetência aqui. Como é que você pode agir nesse caso? A lei processual penal não prevê um recurso dessa decisão. Prevê apenas na situação invertida, no artigo 109. Se em qualquer fase do processo o juiz reconhecer motivo que o torne incompetente, declarar-lo-á nos autos, haja ou não alegação da parte, prosseguindo-se na forma do artigo anterior. Artigo 581. Então estou pulando do 109 lá para o 581 na parte recursal. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença, inciso 2º, que concluir pela incompetência do juízo. Tá? Então, se o juiz disser que ele é incompetente e o promotor não se der por satisfeito, o promotor pode recorrer dessa decisão para o Tribunal de Justiça. E o contrário, se o juiz disser, não, mas eu sou competente, como eu estava dizendo, a lei não previu um recurso. A saída se dá pela ação de habeas corpus. Então, não cabe recurso, mas cabe habeas corpus, né? O habeas corpus, vamos estudar isso mais para frente, né? É uma ação, não é tecnicamente um recurso, e é uma ação que serve em diferentes situações, né? Como formas de ataques laterais ao processo também. A defesa sempre tem esse instrumento importante do habeas corpus, né? Para ficar discutindo temas não apenas no processo principal, mas em processos em paralelo nas ações de habeas corpus, certo? Então é importante entender bem essa distinção, né? Se ele recusar a incompetência, não tem recurso, mas cabe habeas corpus. E se ele disser que de fato ele é incompetente, aí o Ministério Público, querendo, pode interpor um recurso em sentido estrito e o Tribunal de Justiça julgará a matéria. Nós podemos ter uma situação também de conflito de competência. Conflito de competência tanto positivo quanto negativo.
Uma observaçãozinha técnica, assim, né? O Código de Processo fala em conflito positivo ou negativo de jurisdição. Mas eu acabei de falar para vocês que jurisdição é poder e o conflito não é de jurisdição. É certo que tem alguns autores, até mais modernos, que ainda trabalham com a ideia de que jurisdição eleitoral e jurisdição comum seriam jurisdições diferentes. A mim me parece que jurisdição é uma coisa una, poder estatal. Eu divido limites de exercício de poder, competência. Mas, enfim, o mais adequado aqui seria dizer conflito positivo ou negativo de competência e não de jurisdição, como diz a lei. Tá? O conflito será positivo se eu tiver mais de um juiz querendo julgar o mesmo caso. Então, eu tenho um conflito entre eles e o conflito é positivo porque os dois se consideram competentes. Bom, o inverso é o conflito negativo, né? Se nenhum dos dois quer julgar, eu tenho um conflito negativo de competência. Então, o 114 ele só pontua essas situações, né? Haverá conflito de jurisdição quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes ou incompetentes para conhecer do mesmo fato criminoso e quando entre elas surgir controvérsia sobre a unidade de juízo, junção ou separação de processos, que de novo são regras de competência, né? Regras que definem a competência por critérios de atração de foro. Então, conflitos positivos e negativos de competência. Esse conflito pode ser suscitado pela parte interessada, né, pelo acusado, pelos órgãos do Ministério Público, junto a qualquer dos juízos em dissídio, e por qualquer dos juízes ou tribunais em causa. Então, tanto pelo réu, quanto pelo promotor, quanto pelo próprio juiz ou pelo tribunal, se já tiver em grau recursal. Os juízes e tribunais, sob a forma de representação, e a parte interessada, sob a forma de requerimento, então os juízes fazem uma representação, a parte faz um requerimento, darão parte escrita e circunstanciada do conflito perante o tribunal competente, expondo os fundamentos e juntando os documentos comprobatórios. Quando negativo o conflito, os juízes e tribunais poderão suscitá-lo nos próprios autos do processo. Aí sobe o próprio auto do processo, não precisa fazer um processo em paralelo. Distribuído o feito, se o conflito for positivo, os dois juízes querem julgar, o relator poderá determinar imediatamente que se suspenda o andamento do processo. E expedida ou não a ordem de suspensão, o relator requisitará informações às autoridades em conflito, remetendo-se-lhes cópias do requerimento ou da representação para entender melhor o cenário e a discussão. 116, parágrafo 5º, complementa, dizendo que recebidas as informações e depois de ouvido o procurador-geral, que é o chefe do Ministério Público, o conflito será decidido na primeira sessão, salvo se a instrução do feito depender de diligência. Se tiver que fazer alguma diligência complementar, adia. 117, o Supremo Tribunal Federal, mediante avocatória, restabelecerá a sua jurisdição sempre que exercida por qualquer dos juízes ou tribunais inferiores. Então o Supremo, percebendo que a sua competência está sendo usurpada, ele avoca os autos, ele chama para si, né? Manda para mim que é minha competência. Por fim, a questão de quem é que define, né? Quem é que dirime esses conflitos de competência. Se for um conflito de competência entre juízes do mesmo Estado, quem soluciona é o Tribunal de Justiça. Claro que aí dentro do Tribunal de Justiça você tem um regimento interno, isso varia de tribunal para tribunal, que vai definir lá dentro qual é o órgão colegiado competente para analisar. Conflito de competência entre juízes federais da mesma região, quem soluciona? Tribunal Regional Federal. Então, da mesma região, né? E se for um conflito de competência entre juízes dos estados, ou regiões diferentes, ou entre justiça estadual e federal, ou ainda entre justiça comum e especial. Bom, nesse caso, Superior Tribunal de Justiça é quem soluciona. Certo? Então essas são as regras relacionadas à exceção de incompetência. É mais uma forma de ataque lateral. Próximo encontro ainda seguimos tratando desse assunto, né? Nós temos 5 exceções que podem ser interpostas. Já vimos uma primeira na aula passada, que é a exceção de suspeição. Hoje vimos a exceção de incompetência. Seguiremos tratando do assunto no nosso próximo encontro. Um abraço e até mais.